Agora, uma decisão quase agora, né, eu acompanhei parte do julgamento do TRE São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral, né, estava passando a sessão, e por 4-2 decidiu, estou citando agora a Mônica Bergamo, Folha de São Paulo, aqui, Justiça decide que Moro não pode ser candidato por São Paulo. O TRE considerou irregular a transferência de título eleitor do ex-juiz. Eu acompanhei a sessão e presumi que a decisão seria aquela, né? Vista que é muito claro o que determina o Código Eleitoral no Brasil, que determina a jurisprudência eleitoral, né? E era muito difícil, porque vocês acompanharam, creio que nós até chegamos a falar, você tem o artigo 42 do Código Eleitoral, você tem a jurisprudência, o artigo 289 também, né? E não dá para justificar, porque aquelas provas apresentadas pela defesa do ex-juiz não foram consideradas verdadeiras, vamos falar assim numa linguagem mais vulgar, ou se preferir, não sustentava a questão que o domicílio eleitoral foi feito no prazo devido com que determina a legislação. Lamentável que o ex-juiz cometeu muitos erros políticos. Primeiro, aceitar o Ministério Bolsonaro, lá atrás, final de 2018. Depois, um episódio que ficou um pouco incompreensível. O Partido Podemos tinha já designado ele como candidato a presidente, ele estava no Paraná, os 3 senadores do Podemos do Paraná estavam com ele, e havia uma perspectiva dele ser um participante ativo no processo das eleições presidenciais. Porém, ele resolveu abandonar o Partido Podemos subitamente, dias antes de terminar o prazo, assinou a ficha no União Brasil, quer dizer, saiu de um partido onde ele era considerado unanimidade como candidato, foi a União Brasil, que não tinha ele como o desejo que ele fosse candidato a presidente, tinha outros, ou possibilidade de aliança com outros partidos, portanto, ele não seria candidato a presidente pelo União Brasil, e também trocou o domicílio eleitoral, e todo mundo sabe que ele mora em Curitiba, isso não é nenhuma novidade, né? E tentou criar um domicílio aqui em São Paulo e não foi aceito pela Justiça Eleitoral. Sendo assim, presumo, não sou especialista em direito eleitoral, o que vale é o domicílio anterior, ou seja, aquele em Curitiba, e nesse caso ele tem a filiação partidária no União Brasil, não sei, mas foi no União Brasil de São Paulo, não sei se vale no União Brasil do Paraná, isso mas caso isso não tenha nenhum problema, ele deve ser candidato pelo Paraná, presumo que não a senador, porque já está, o desenho do cenário ali é bastante difícil para ele, provavelmente seria, caso seja aceita a transferência da filiação partidária de São Paulo para o Paraná ser candidato a deputado federal. Em suma, virou uma confusão dos diabos, disse dias atrás que queria criar o Instituto Moro, que é uma outra coisa, ou você faz política ou você cria uma ONG, né? Então, realmente no campo da política, o ex-juiz não se deu bem.